Muito bem, então, bom dia aos que estão presentes, àqueles que nos estão assistindo. Nós retomamos, então, a atividade aqui do encontro do Grupo de Pesquisas Criminal do Ministério Público do Paraná. Uma retomada de curso, um recomeço de bloco anual das nossas atividades e trazemos outra vez a nossa presença. A outra vez em que ele esteve não havia essa transmissão ou esse alcance que tem hoje o grupo que é nacional. É a figura maravilhosa, a pessoa ímpar do professor Alamiro Veludo Salvador Neto, um querido amigo, uma pessoa que se aproximou bastante do Ministério Público do Paraná, em várias ocasiões contribuiu com os nossos estudos por aqui, e uma pessoa muito humana e destacada na área que a gente vai debater hoje. Nosso encontro diz respeito a transformações recentes havidas no âmbito de delitos patrimoniais, que é um âmbito de expertise entre os vários ramos de expertise do professor Alamiro. Nós, diante de uma transformação do mundo em termos de vida cotidiana, ético, muitas vezes, os delitos patrimoniais foram ficando talvez um pouco para trás no que se pode pensar na sua formatação original. E não é por acaso que tenham sofrido alguma reforma recente no ambiente da parte especial do nosso Código Penal. E dentro desse tema, especificamente a figura do estelionato, foi a que sofreu talvez o maior volume de transformações, o ambiente das fraudes e do estelionato, e é justamente nesse tema que nós vamos nos debruçar na manhã de hoje com a companhia do professor Alamiro. Professor Alamiro, para começar, a gente talvez seja o caso de irmos por um método dedutivo, né? Começar pelo mais geral. Eu sempre ouvi, e a gente é a linguagem comum, falar-se em expansão de direito penal, né? Isso é um dado histórico que aparece lá desde da expressão do Silva Sanches, que eu sei que é muito próximo aí da escola da USP, do professor Renato, do professor Ramiro, mas eu sempre desconfiei da expressão, sabe? E sempre me pareceu que o direito penal ele caminha numa transformação muito mais, talvez uma metamorfose no sentido do Beck, do que propriamente para uma expansão. Por quê? Porque o que parece que se está expandindo são as relações sociais. Isso sim, o número de relações sociais que os nossos avós tinham ao dia e que nós temos ao dia, amparados pela revolução cibernética, parece ser uma realidade completamente diferente. Nós temos muito mais relações sociais, há um crescimento exponencial das relações sociais diárias de qualquer pessoa, seja por uma interação física, seja por uma interação online. E claro, se aumenta o número de relações sociais, e as relações sociais podem ser lícitas ou ilícitas, é óbvio que aumenta em números absolutos o número de relações sociais lícitas e ilícitas. Para que a gente pudesse falar de uma expansão de direito penal, a gente teria que estar falando, e eu não conheço esse levantamento, de que um crescimento maior em ordem percentual de atividades ilícitas frente às lícitas, coisa que eu não creio que tenha sido comprovada. Então, me parece muito mais uma transformação. A minha pergunta inicial para o professor Alamiro é se ele considera que, pelo menos no ambiente brasileiro, para a gente ficar em torno dos seus textos, né, se o nosso legislador ele tem respondido bem a essa necessidade de transformação ou se ele tem se atrapalhado com isso, né? Porque parece que o alerta que figura no seu texto de delitos patrimoniais, aquele livro consagrado, se orienta muito mais no sentido de que havia que se deixar de lado muita coisa anacrônica e não se deixou de lado, e ao contrário, se foi avançando para outros ambientes, permanecendo um ranço
histórico no nosso ambiente de crimes patrimoniais. Então, a minha pergunta é uma pergunta geral, né? Como que o professor enxerga o movimento legislativo relacionado aos crimes patrimoniais que tem sido feito no Brasil? Professor. Bom, em primeiro lugar, muito bom dia. Eu acho que não poderia deixar de começar qualquer intervenção sem antes fazer um muito sincero e profundo agradecimento ao professor Paulo Busato, ao doutor Alexei, que são os responsáveis, né, por esse convite, e de me darem, portanto, o privilégio de, mais uma vez, né, lembrava aqui com o professor Busato, a última foi pessoalmente, aí em Curitiba, já há alguns anos, em anos pré-pandêmicos, mas é sempre uma felicidade e uma possibilidade de aprendizado, de diálogo. É muito bom, eu não tenho a menor dúvida, esse contato do mundo acadêmico e mesmo do meu mundo profissional, que é o mundo da advocacia, com o Ministério Público, porque isso abre uma capacidade de intercâmbio, de compreensão, que é muito significativa. Então, queria deixar registrado aqui esse agradecimento. Fiquei muito feliz quando recebi o convite e saiba que quantas vezes eu for chamado, quantas vezes eu certamente comparecer. O professor Paulo levanta uma questão, né, que me leva talvez a alguma pequena reflexão aqui para que nós possamos instaurar um diálogo. Os crimes contra o patrimônio e, e esses delitos foram objeto do meu estudo ali por volta dos anos de 2012 a 2014, mais ou menos, quando eu acabei por desenvolver esse trabalho, que é uma das referências bibliográficas desse nosso diálogo. E, naquele momento, o que era possível perceber? É que os delitos patrimoniais, desde o advento do Código de 40, eles permaneceram bastante imutáveis naquilo que toca o seu núcleo duro. Ou seja, tanto no Brasil quanto no exterior, e eu me vali, na época, muito da experiência italiana, porque o nosso Código de 40 ele tem uma influência muito significativa do Código Rocco, né, que é o Código Italiano de 1930, portanto, de exatos 10 anos antes do nosso, que é um código de inspiração fascista lá, mas também, como foi, né, em alguma medida, aqui o projeto Alcântara Machado, a ideia da edição de um Código Penal na época do Estado Novo. E os crimes patrimoniais seguiam uma lógica mais ou menos comum, tanto no Brasil quanto na Itália, isso depois até nós podemos debater, e esses delitos permaneceram por muito tempo muito pouco modificados, né? As modificações que vieram, elas vieram dentro de uma perspectiva legislativa, numa lógica de contingência. Então, por exemplo, nos anos 90, começou a existir, principalmente nas grandes metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, isso certamente houve em Curitiba, a figura, para dar um exemplo, daquilo que ficou intitulado o sequestro relâmpago. Isso imediatamente levou ao Congresso Nacional que fizesse alterações no crime de roubo, inclusive de dogmática duvidosa, porque o sequestro relâmpago não é bem um roubo, está muito mais como uma extorsão do que um roubo, mas depois houve também uma alteração na extorsão, com aumentos de pena. Portanto, o que eu poderia dizer? Todo o movimento legislativo, a partir da década de 80, no que toca aos delitos patrimoniais, serviram para respostas contingentes e, ao mesmo tempo, um recrudescimento de pena. Eu não consigo pensar nenhum exemplo de algum delito patrimonial que tenha sido descriminalizado ou cuja pena tenha sido diminuída. Então, nós estamos falando de recrudescimentos punitivos tanto do ponto de vista de caput, quanto do ponto de vista do surgimento de qualificadoras,
de causas de aumento, enfim, das diversas circunstâncias que especificam aquela prática delitiva, principalmente esses delitos de massa. Estou falando aqui fundamentalmente do roubo, da extorsão e no furto. Agora, recentemente, e aí tocando no ponto que o professor Paulo levanta, que isso me parece interessante, nós tivemos uma modificação talvez um pouco mais qualitativa desses delitos. Porque, de fato, surge o mundo virtual, né? Esse mundo ganha uma proporção gigantesca, e isso passa a exigir algum tipo de resposta, né, por parte do legislador. E essas respostas, se eu pudesse sintetizá-la, elas vêm em três momentos. Acho que a gente tem três grandes momentos de respostas da nossa codificação penal a esses episódios que envolvem as relações virtuais. Porque, de fato, se antes, hoje em dia, a gente praticamente não vai ao banco, né? Todo mundo faz aí do computador, do telefone, etc. e tal. Então, acho que nós tivemos uma primeira grande modificação, que foi uma modificação importante, na ideia da chamada, que ficou alcunhada assim, né? Embora não seja propriamente uma questão patrimonial, mas é a referência dessa incorporação legislativa, na antiga e chamada Lei Carolina Dickmann, né? Aquela legislação que insere na nossa legislação a figura do artigo 154A, isso nós estamos falando de uma legislação de 2012, portanto, uma legislação de 11 anos atrás, que coloca pela primeira vez como delito, especificamente, a ideia de invasão de dispositivo informático. Acho que aqui foi um movimento importante do legislador, no qual houve, fundamentalmente, a criminalização do hackeamento, né, da alteração de conteúdo informático, portanto, todo esse aspecto que envolveu lá nos crimes contra a inviolabilidade dos segredos, curiosamente no artigo exatamente anterior àquele que dá início, né, aos crimes patrimoniais. E aí depois nós tivemos duas grandes alterações, né, muito recentes, que é a de 2021, né, aquela que insere o furto, né, vamos dizer assim, por meio de dispositivos informáticos, e também o estelionato. E, mais recentemente, nós tivemos uma outra alteração, essa do Natal, agora de 2022, que foi a inserção das criptomoedas, enfim, do mercado de valores mobiliários, também como um elemento de proteção do sistema criminal. Então, acho que aqui, e aí objetivamente respondendo à pergunta, sobre dois aspectos. Em primeiro lugar, eu acho que aqui o legislador fez um movimento que era um movimento inexorável, né? E por mais que a gente possa afirmar que eu não precise de uma fraude eletrônica, porque o artigo 171 dava conta disso, né? E até certo ponto essa afirmativa é verdadeira, né? Também é verdade que, na medida em que eu especializo um determinado delito, simbolicamente eu dou a ele uma atenção. É mais ou menos, grossíssimo modo, o grande debate que pautou o feminicídio no Brasil. O feminicídio ele é, por si só, um motivo torpe, mas é importante dar o nome, né? Existe simbolicamente um aspecto aqui que é relevante, há uma especialidade relevante. E aqui, portanto, no âmbito dos crimes contra o patrimônio, aparece essa figura das relações virtuais como o legislador dizendo uma mensagem. Esse é um espaço de convivência, um espaço de interação social que é anônimo, que é plural, que é atomizado, que são dezenas de milhares de pessoas que não se conhecem, são relações totalmente no anonimato, mas esse ambiente é um ambiente cujo direito penal considera, tutela e expressa, inclusive simbolicamente, essa preocupação. Então, acho que nós tivemos um movimento que era um movimento inexorável nesse ponto. Talvez qual seja o grande dilema? É o dilema da acumulação da pena, né? Toda vez que eu vou alavancando hipóteses de reformas legislativas,
E é natural, porque o legislador ele não pensa tecnicamente no sistema, e talvez nem seja para pensar, né? Não é exigível isso. Mas isso cria um alavancamento de pena incessante. E me parece, né, que as sanções, quando se trata tanto do estelionato, mas principalmente do furto, em termos virtuais, são sanções um tanto quanto desproporcionais, né, se comparadas com as outras. Dou aqui um pequeníssimo exemplo, né, quando nós observamos no delito de furto as penas do próprio furto qualificado em decorrência do mecanismo informático, né, do artigo, do parágrafo 4b, a pena de reclusão de 4 a 8 anos de multa se o furto é mediante fraude cometido por meio de dispositivo eletrônico. Me parece que um furto por meio de dispositivo eletrônico não merece, né, uma pena de 4 a 8 anos, com inclusive as consequências abstratas que isso traz. Né, porque uma pena cujo mínimo é 4 anos impede, por exemplo, o acordo de não persecução penal. Né, e não vejo por que o Estado precisa tratar com essa veemência o furto informático. Claro, ele precisa ser tutelado, mas ele não é, convenhamos, muito mais grave, né, do que o punguista que bate a carteira do sujeito na praça, né, de forma física e num contato direto. Portanto, me parece, aí respondendo, como anda o legislador? Por um lado, na sua resposta simbólica, o que nesse caso acho que era inquestionável, teria que ser feito mesmo, é um movimento do tempo e das relações sociais, mas o legislador talvez não precisasse forçar tanto do ponto de vista da quantidade de pena, o que, mais uma vez, né, professor Paulo, retoma aquela ideia dessa superproteção, dessa hipertutela penal do patrimônio, que outra vez aparece aqui. Ou seja, nós estamos dizendo que, em outras palavras, né, parece algo retórico, mas um furto mediante o uso de um dispositivo informático, ele é muito mais grave do que delitos como lesão corporal de natureza grave. Isso passa uma Passa ideia. do limite, né? Passa Do limite. bastante do limite. Mas, enfim, acho que essa é uma consideração primeira que eu poderia fazer. Muito bem. Professor Alexei. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos, bom dia, colegas. Obrigado aí pela presença uma vez mais, professora Lamiro, agora de forma formal. Vejam, na verdade, assim, o tema que toca e se relaciona ao patrimônio, a gente tem que ele tem talvez duas grandes preocupações no âmbito do Ministério Público, se é que pudesse colocar essas duas caixas, assim, né, correndo esse enorme risco aí. De um lado, um enorme volume de persecuções de diversas naturezas, casos mais graves, casos menos graves, do crime patrimonial tradicional, vamos chamar assim, sem entrar em grandes detalhes aqui, né? Furto, roubos, etc., aquelas questões do reincidência. Já vou dizer qual que é a problematização central aqui que talvez nos incomode. E de um outro lado, agora esse cenário muito mais moderno, né? Esse cenário, não vou usar essa expressão expansiva do Paulo, né? Porque concordo com ele quando ele fala realmente das relações sociais, né? Do acréscimo disso, basta ver quanto que qual o número de uma relação social, o número de relações sociais que se desenvolve em 1 minuto dentro de uma internet. Que seria, então, me referi à segunda caixa no âmbito da criminalidade, vamos chamar assim, informática. Né? Como eu sei que vários colegas aqui certamente vão se debruçar sobre essa segunda temática, eu vou tentar trazer uma indagação, uma problematização em relação à primeira delas, que é o grande volume de persecuções que há algum tempo a gente já vem batendo nessa tecla, invariavelmente a presença e a percepção de vítima que é muito forte, uma vítima que espera um resultado, uma resposta estatal, uma vítima que fica esquecida, o Estado não consegue dar cabo de todas essas investigações, seja de furto, seja de roubo, e aí acaba dando uma enorme demonstração de ineficácia. A pergunta que eu faço num âmbito, e tentando me manter muito na linha da leitura proposta, né, em relação a uma interpretação, achei muito interessante essa expressão, de uma interpretação coerente do patrimônio.
Qual seria uma interpretação coerente do patrimônio que viabilizaria uma maior racionalidade na aplicação de um critério de insignificância no nosso âmbito? Vou tentar traduzir a pergunta talvez de outra forma. Aqueles critérios que são propostos pelo STF, será que é aquilo mesmo? Será que ele está funcionando? Aquilo seria uma boa uma interpretação coerente na visão do professor? Desculpa ter me alongado um pouco na introdução, mas eu acho que era importante para contextualizar essas duas questões. Professor Alamiro, está fechado o microfone. Desculpe, fui eu o responsável por fechar seu microfone, porque acontece o seguinte, quando um de nós fala, o seu alto-falante aparece aí e reverbera, então eu tive que fechar. Não, fique à vontade, não tem problema nenhum. Bom, essa questão da insignificância, eu me lembro, não sei se essa é uma história engraçada, quando eu estava na faculdade, já há muitos bons anos, eu fiz estágio durante 3 anos no Ministério Público, aqui de São Paulo. Foi a única instituição judiciária, né, com a qual eu tive um vínculo muito próximo e me lembro com muito carinho daquela época. Estou dizendo isso porque eu olhava, né, aquele volume de inquéritos, de processos, né, isso nós estamos falando ali do final dos anos 90, né, começo dos anos 2000, e era impressionante, né, como o protagonismo dos delitos patrimoniais aparecia no mundo forense. Eu, obviamente, não fiz uma pesquisa estatística, né, sobre isso, mas eu não tenho dúvida de que cada 10 procedimentos, eu chutaria aqui naquela época, pelo menos 8 tratavam de furtos, roubos, estelionatos ou apropriações indébitas, para a gente ficar aí nos 4 principais delitos patrimoniais. Então, sempre houve, inegavelmente, esse protagonismo, que, embora talvez o tempo tenha alterado a dinâmica da forma, mas esses delitos permanecem. Os próprios índices carcerários apontam para isso, né? Ou seja, hoje a gente tem aí, pelo menos no estado de São Paulo, o número é de 53%, 54% dos presos, todos eles em decorrência de delitos patrimoniais, que ficam acima, portanto, do segundo grupo, que são os delitos de drogas, né, que são os que mais prendem, e juntos somam 95% do nosso sistema prisional. Quando aparece esse volume, é óbvio que o judiciário busca dar respostas, que eu diria, de desafogamento. E essas respostas de desafogamento, elas podem ter algum lastro, algum vínculo doutrinário, mas esse vínculo doutrinário não necessariamente é linear e coerente. Por que eu estou dizendo isso? O princípio da insignificância, ele começa a aparecer no Brasil ali no começo dos anos 90. Eu me lembro quando o Tribunal de Justiça de São Paulo, sei daqui, mas provavelmente houve também essa mesma repercussão, provavelmente no TJ do Paraná e de todos os estados brasileiros, mas quando 2 desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, Alberto Silva Franco e Adalto Suanes, né, resolvem colocar nos seus julgamentos a ideia da insignificância. E essa ideia da insignificância, e daí porque estou falando desse vínculo linear com a dogmática, surge numa obra de 1970, quando Klaus Roxin, pela primeira vez, menciona essa dimensão, mas menciona num contexto completamente diverso. O professor Busato aqui sabe muito bem que em Roxin a ideia da insignificância é o furto do botão da camisa, é o furto do alfinete, é o furto da tampa da caneta Bic, né, que é algo, a dizer, são coisas tão ínfimas que, convenhamos, não há por que o sistema criminal lidar com isso. Quando a jurisprudência brasileira se vale dessa nomenclatura, ela traz a nomenclatura, mas ela não traz
exatamente essa perspectiva do alfinete ou da tampa da caneta Bic. A gente tem no Brasil uma ampliação dessa dimensão da insignificância. E aí, obviamente, a hora que eu venho com um elemento normativo, insignificância, coloco numa pluralidade de julgadores, isso ganha divergências. Tanto da divergência daquele que aceita com aquele que não aceita. Eu me lembro, certa vez, indagando um colega do MP de São Paulo, na época que eu era estagiário, eu perguntei, senhor doutor, o senhor aceita? Eu estava na faculdade, empolgado, aulas do professor Checaira sobre a insignificância, etc. Eu perguntei, doutor, mas o senhor aceita o princípio da insignificância? Ele falou, não, melhor que não. Aqui é o seguinte, o sujeito que furta uma bala, ele furta um avião. É uma questão de oportunidade. Então, nós não podemos. O que faz muito sentido, pode parecer algo pitoresco, mas não é, porque eu posso imaginar o crime patrimonial como uma violação da norma. E se eu imaginá-lo como uma violação da norma, como contrariedade ao direito, o objeto sobre o qual recai a minha conduta realmente não é muito importante, né? Porque o avanço na patrimonialidade alheia é a essência do delito, independentemente do que eu afeto. Essa é uma leitura possível. Mas no Brasil, a coisa acabou ganhando a insignificância, uma ampliação muito grande. Eu não tenho a menor dúvida, em decorrência do excesso judicial de casos e em decorrência das nossas próprias circunstâncias. Eu tenho muita dificuldade, e essa é uma pergunta, em alguma medida, sem resposta, de definir exatamente o que é, né, essa insignificância, qual o valor, né, porque, no fundo, a gente chega numa questão de monetarização do problema. O que eu posso dizer, e digo sem vergonha nenhuma, é que eu nunca entendi os critérios do Supremo. Eu não consigo entender. Há aquela decisão tradicional, clássica, que foi relatada pelo ministro Celso de Mello, né, que ele estabelece 4 critérios, mas eu não consigo ver a diferença entre um critério e outro. Me parece ali um exercício mais retórico, né, do que qualquer outra coisa, e acho que a decisão traz um problema muito grande, porque se eu quero coerência dogmática, e, portanto, se a insignificância é uma questão de resultado e uma questão de tipicidade objetiva, eu não posso conectar insignificância com elementos próprios da subjetividade do autor. Ou seja, se o autor é reincidente, se o autor tem antecedentes criminais, esses elementos que no Brasil, e existem inclusive trabalhos de mestrado sobre isso, recentemente na PUC aqui de São Paulo, um magistrado defendeu um trabalho exatamente assim. Mas por quê? Porque a insignificância ganhou aqui no Brasil um componente muito diferente. O que acho, e aí estabeleço para o diálogo, quando nós exigimos a representação, no caso do estelionato, embora o legislador tenha sido tímido, porque poderia levar isso para o furto e poderia levar isso para a apropriação indébita, para a gente ficar nos delitos patrimoniais sem violência. Mas, querendo ou não, quando eu estabeleço a representação, eu ponho, não na lógica da insignificância enquanto um elemento do tipo, mas eu ponho na vítima um juízo de valor a respeito da relevância da agressão sofrida. Isso eu já acho que é um primeiro contorno interessante. Quer dizer, se eu sou vítima de fraude e sequer vou a uma delegacia, faço um boletim de ocorrência, portanto, se não manifesto a minha vontade, e a representação não tem formalidade alguma, basta essa manifestação de vontade, ou seja, a vítima passa, em alguma medida, por meio dessa etiqueta da representação, de ser a primeira verificadora da própria relevância da agressão que sofreu. Acho que esse é um caminho interessante. No mais, nós vamos ficar no debate se é meio salário mínimo, se é um salário mínimo. Num país desigual como o Brasil, isso é muito problemático, né? Porque aí eu também começo a estabelecer a insignificância, não sob a lógica da subjetividade do autor, mas sob a lógica da subjetividade da vítima. Ou seja, se eu furto um pacote de bolacha de R$10 no supermercado, isso para o supermercado não significa nada, é insignificante. Mas se eu furto o pacote de bolacha de uma mãe
que gastou ali o seu mísero salário para levar isso para o filho, isso já não é insignificante. Então, nós vamos ficar eternamente nessa areia movediça, né, de como definir o conceito. Professor Alamiro, só aproveitando, você veja só, faz bastante tempo, o Alexei provocou o assunto por conta de uma conversa que nós tivemos, que ele acabou gerando um texto nosso, né, sobre o assunto, também crítico, alinhando-se consigo nesse sentido, crítico aos critérios oferecidos, se é que já pode chamar de critérios, pelo Supremo, né? Assim, a conclusão que eu fui tomando a partir daí foi de que parece que não existe que é até equivocado falar em insignificância, porque quando você fala em insignificância, você fala do objeto, o objeto insignificante, né? Quando, na verdade, a nossa discussão deveria ser sobre a intervenção penal, propriamente. E aí a gente convocaria o princípio de intervenção mínima, que faz muito mais sentido associado a essa lógica referida pelo senhor, que é a ação penal pública condicionada, porque a intervenção mínima vai se refletir justamente no interesse patrimonial da vítima. E, claro, aí vai variar de acordo com a capacidade econômica da vítima e o que significou para o seu desenvolvimento social aquela ofensa, coincidindo nesse sentido com o texto do Direito Penal e Controle Social do professor Munhoz Conde, que é de 1969. Já faz bastante tempo que se fala que o controle social deve ser exercido onde é reclamado, né? Em todo Estado social deveria ser assim, e parece que a gente ainda não entendeu. Mas vamos para a fila aqui, que está grande já. Não obstante, existe aqui uma ordem, né, de preferência. O Antônio foi o primeiro que levantou a mão, mas quase em seguida levantou a Isabela, e eu vou dar a palavra primeiro para a Isabela, por razões de cortesia, e acho que o Antônio concordaria comigo, né? Vamos lá, Isabela, por favor. Obrigada, doutor Busato. Eu sou Isabela, né? Eu sou servidora pública do Ministério Público do Estado do Paraná. Acho que talvez, não sei se tem mais algum servidor aqui participando ativamente. Eu trabalho especificamente na Coordenadoria de Recursos Criminais, então, junto com o professor Rodrigo Chemin e o doutor Fábio Guarani, a quem eu pedi permissão, né, para estar aqui representando. Então, eu tenho uma dúvida, doutor Alamiro, doutor Paulo, doutor Alexei, em relação especificamente ao delito de estelionato, né, essa modalidade de fraude inserida aí pela Lei 14.155, que é a seguinte: o doutor Fernando Barbagallo, não sei se vocês conhecem, né, um juiz, acho que é do Distrito Federal, salvo engano, né, e ele aponta dois principais pontos, né, problemáticos aí nessa alteração legislativa. A doutora Alamiro falou muito bem, que é a questão da proporcionalidade da pena, né? Acrescentaria só ali que na Argentina, só como um parâmetro, eles colocam esse mesmo delito ali com uma pena de 1 mês a 6 anos. Então, realmente, a gente aqui tem 4 anos a 8, né? Salvo engano. Então, tem aí uma grande diferença mesmo. E o problema que centra a minha dúvida é a questão da literalidade da alteração desse parágrafo 2º-A e do 171 do Código Penal. A redação da ação delitiva, ela fala assim: se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro, enfim, né, e segue. Então, não há propriamente, né, ao meu ver, e ali eu sigo o que o doutor Fernando fala, uma ação criminalizada, né? Eles usam a fraude como um substantivo, como se existisse um delito de fraude. Isso não acontece, por exemplo, na qualificadora ali do furto, que o legislador coloca expressamente se o furto é praticado mediante a utilização, enfim. Pode ser que seja até um preciosismo teórico, né? Mas eu já vi algumas questões ali, algumas pessoas levantando a questão até da violação da legalidade, né? Do artigo 5º, inciso 29 da Constituição, do próprio artigo 1º do Código Penal, justamente porque essa elementar normativa, ela não aponta ali uma ação, né? Como ela não faz referência a uma ação. E você não poderia nem entender isso como uma norma penal em branco, porque daí você está dizendo que o próprio núcleo do tipo está em branco, né? Então, é só uma discussão, não sei se vocês consideram relevante, mas que eu gostaria de entender o que vocês acham sobre isso. Excelente, excelente, Isabela. Eu ousaria dizer o seguinte, e foi muito bom
levantar essa questão. Eu tenho fortes dúvidas se esse parágrafo 2º-A, intitulado Fraude Eletrônica, se isso é estelionato. Por que eu estou dizendo isso? Obviamente, o tema do estelionato, ele é muito vinculado à ideia da fraude. Porque, obviamente, todo estelionato tem fraude, mas não é toda a fraude que é estelionato. Isso é importante ficar claro. O grande problema é que, na vulgaridade, né, nós identificamos, inclusive, terminologicamente, a ideia de estelionato com fraude. Eu chamo alguém de estelionatário, né, eu estou dizendo fraudador no seu sentido mais amplo, né, como enganador, como alguém que mistifica, né, a realidade. Mas o estelionato é um pouco mais do que isso. O estelionato é uma fraude que causa um engano típico. E eu preciso me perguntar, né, e isso é uma coisa que é muito pouco estudada no Brasil, porque os crimes patrimoniais, diante daquilo até que o professor Paulo comenta, são abandonados. Né? Todo mundo só fala de crime econômico, né? Mas os delitos tradicionais ficam abandonados. Mas é preciso fazer a pergunta, o que é o engano típico do estelionato? Ou seja, eu engano a pessoa, mas eu engano em relação a quê? E me parece que o engano típico do estelionato é um ato de empobrecimento não percebido pela vítima em razão da fraude. Ou seja, a vítima realiza aquilo que é a essência do estelionato, que é um ato de disposição patrimonial, e o faz imaginando um bom negócio, ou imaginando um negócio desejável sob certas circunstâncias essas que são falsas. Portanto, eu tenho aqui nitidamente um empobrecimento não perceptível pela fraude imposta ao sujeito. Daí, portanto, uma discussão enorme que eu posso travar quando eu falo do chamado estelionato do mendigo, né? Aquele sujeito que finge uma necessidade financeira, né, e recebe ali uma doação. Isso, tecnicamente, é muito duvidoso de ser qualificado como estelionato. Porque eu tenho um erro, obviamente, eu imagino que aquela pessoa é pobre, quando, na verdade, ela não é, mas como é um ato unilateral de disposição, eu não erro quanto ao meu empobrecimento. Eu sei que eu estou fazendo uma doação, né? O erro aí, portanto, não está na disposição, mas está na finalidade última da disposição. Tanto que esse é um grande tema discutível, né, da existência ou não de estelionato nessas prestações unilaterais. Então, a essência do problema está, eu engano a pessoa para que ela disponha daquele montante em prol do estelionatário. Quando a gente observa, exatamente diante da sua consideração, esse parágrafo 2º-A, o erro não está aí. Veja que não há nessa figura um ato de disposição patrimonial da vítima. O que há nessa figura é a obtenção de uma etapa ou de uma viabilidade anterior para que o sujeito consiga praticar a fraude. Então, eu engano não na disposição, eu engano para obter a senha, né, de um determinado dispositivo. Né? Eu engano para conseguir acessar um sistema informático. Isso, ao meu ver, e talvez tenha sido isso, em última instância, o fator do estranhamento com essa modalidade. Parece mais um furto mediante fraude do que propriamente um estelionato. Talvez é diferente. A vítima não erra, né, em relação ao empobrecimento, não é aí que está. A vítima erra na entrega de uma informação, onde eu, inclusive, preciso de um ato posterior, unilateral do estelionatário, na qual a participação da vítima é indiferente, porque ele já obteve aquela informação, para que ele alcance o benefício desejado. Então, há aqui, da minha parte,
Parece que o legislador pensou fraude. Obviamente, se é fraude, vamos lá, né, no artigo 171. Mas isso está muito mais próximo, né, pelo menos na minha concepção, de uma ideia de furto do que propriamente de uma ideia de estelionato. Não há dúvida. Muito bom, professor. Muito bom, professor Alamir. Talvez aí é uma interpretação restritiva, já que se trata de um parágrafo, né, em relação ao caput, demandasse a existência do condicionamento da aplicação do parágrafo 2º a uma atitude posterior de entrega de parte do autor, né? E seria só para os casos de estelionato. Daí continuaria um gap em relação à incriminação da maior parte dos casos, que seria propriamente de furto, né? Imagino. Porque assim, uma coisa que a gente tem que entender em técnica legislativa é que os parágrafos dependem do caput, eles não eliminam os elementos do caput, né? Então, exato, porque aqui no fundo eu tenho uma fraude na acessibilidade exatamente. à coisa. E até aí você não traduziu crime nenhum. Só vai se traduzir depois, se é furto ou se é estelionato. Exatamente, essa é a questão. Porque, veja, tem uma distinção que é muito interessante, só para a gente pegar esse gancho, porque esse é um tema muito legal, né, a respeito dos crimes contra o patrimônio. Eu tenho fundamentalmente aquela ideia dos delitos de contrectácio patrimonial, que é o tomar, né, a res, que é o roubo e o furo, né, e tem os delitos patrimoniais que são relacionais, vítima e autor, né, fundamentalmente a extorsão e o estelionato. O que muda é que na extorsão é a violência, no estelionato é a fraude, né, a velha distinção entre violência e fraude nos crimes em geral. Mas tanto num quanto no outro, tanto na extorsão quanto no estelionato, o resultado obtido pelo estelionatário ou pelo extorsionário é uma entrega da vítima, motivada pela violência ou motivada pela fraude. Né? Tanto que, tradicionalmente, a grande discussão entre roubo e extorsão é a discussão da imprescindibilidade do comportamento da vítima. Né? Porque se eu aponto a arma e falo, me passa a carteira, ainda que a vítima não entregue, o sujeito pode tomar. Então, aquela entrega é uma entrega circunstancial. Né? Isso é roubo. Agora, se eu preciso da senha do cofre, né, isso é extorsão. Né? Porque a vítima precisa dizer a senha do cofre, sem a qual o sujeito não acessa. Esse ponto da fraude eletrônica, me parece que o legislador resolveu demonstrar uma imprescindibilidade do comportamento da vítima ou de terceiro, daquele que é enganado, não há dúvida, mas colocou a fraude em outro engano, que não é o engano típico, tradicional, do artigo 171, na sua modalidade histórica. Como se fosse um ato preparatório, né? Isso, é a fraude no ato preparatório. Exato. O Antônio caiu a linha, mas voltou aí. Ele estava com a mão levantada e agora já não aparece como tal. Mas, Antônio, se você estiver online, por favor. Obrigado. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim, sim. Ok. Primeiramente, agradecer, né, a possibilidade de participar dessa reunião aqui ao Dr. Paulo, ao Alexei, e também cumprimentar o professor Aramiro pela exposição até agora. As minhas indagações, assim, elas são... Eu gostaria de explorar, professor, mais a questão da interpretação desses dispositivos a partir da proteção do bem jurídico. Hoje em dia, eu coordeno um GAECO aqui no Paraná, e a gente tem algumas investigações de organizações criminosas que realizam fraudes virtuais, esses tipos principalmente furto mediante fraude de contas bancárias, e nós percebemos, assim, na prática, um desinteresse das instituições bancárias em colaborar, em entregar informações, até em buscar o ressarcimento desses danos, porque esses danos, em regra, eles são absorvidos pelo próprio banco, ele restitui o cliente e ele incorpora aquilo no risco do negócio, vamos dizer assim.
A minha pergunta é o seguinte: esses novos tipos penais que antecipam essas condutas, né, que colocam aí a questão da vantagem indevida muito mais no tipo subjetivo, né, como um elemento subjetivo do tipo penal, eles não estão mais alinhados a essa nova realidade capitalista do nosso sistema bancário, nosso sistema financeiro? Até como forma de proteger mais a vítima do que se preocupar com o patrimônio, já que esse dano ele é diluído ali entre no próprio sistema, né, no risco do sistema. Essa seria uma primeira indagação. E a segunda, em relação a o artigo 171A, me parece que esse tipo ele seria muito mais adequado, assim, claro, eu acho que está errado essa colocação no estelionato, mas isso não seria uma modalidade de gestão fraudulenta de instituição financeira? E aí nós teríamos, inclusive, um erro topográfico disso, deveria estar na lei de crimes contra o sistema financeiro, protegendo esse bem jurídico, que é um bem jurídico importante no nosso sistema hoje também, inclusive com repercussões aí na questão de competência. Em linhas gerais, seria isso. Eu agradeço a possibilidade de participar. Obrigado. Muito bom, Antônio. Eu diria o seguinte, vamos lá. Esses crimes tradicionais, né, patrimoniais, quando cometidos dentro dessa dimensão virtual de dispositivos informáticos, eu tenho para mim que eles criam um ambiente de assimetria informativa. O que eu quero dizer? O sujeito que está na rua, né, o punguista que bate a carteira do pedestre, né, ou o cidadão que vende o bilhete premiado, né, para aquela senhora que é um pouco mais crédula, né, do que deveria ser, isso não traz muita complexidade. O que eu quero dizer? É fácil de entender, né? Eu tenho um problema do ponto de vista acusatório, da prova, se há testemunha, se não há, mas é algo singelo, né? É uma relação singela da vida. Quando eu coloco esses dispositivos informáticos mediando a relação, isso traz, e por isso a afirmação de uma simetria informativa, conhecimentos que são conhecimentos que não são todos que têm. E daí aparece um ator intermediário, que é um ator que pode ou não dificultar nós, do mundo judiciário, a capacidade de apuração dessas mesmas condutas. Eu estou falando aqui, por exemplo, da necessidade dessas plataformas digitais de darem informação, né, à polícia, ao Ministério Público, ao Judiciário. Né? Eu preciso que o Google, eu preciso que o Facebook, eu preciso que o WhatsApp nos dê acesso a esse tipo de coisa. E eles nos dão acesso dentro de uma controlabilidade que só eles têm, porque há uma relação assimétrica de informação. Ou seja, por mais que o advogado, que o promotor, que o juiz se interesse e goste, né, de informática, que goste de estudar as disposições dos dispositivos digitais, nós nunca vamos ter uma capacidade, né, de conhecimento a respeito desses assuntos que esses órgãos, que essas empresas, no fundo, têm. E aparece aqui também na mediação dessa relação as instituições financeiras. Uma dúvida, porque as instituições financeiras, como elas tornaram e virtualizaram a própria relação do cliente com as instituições, a gente brinca, mas ninguém vai ao banco mais, né? Eu não sei a cara da minha gerente, né? Você fala com ela no WhatsApp, né, conversa via e-mail, né, não existe mais contato pessoal. Portanto, esse tipo de fraude são fraudes que, se os atores intermediários fecham a cortina, elas se tornam inacessíveis. E, portanto, essa dimensão contributiva à investigação das instituições financeiras é fundamental. E só tem um jeito disso ser estabelecido, ao meu ver. Não é nem criminalizando,
as empresas, né? Embora eu seja a favor da responsabilidade penal das pessoas jurídicas, mas eu acho que o caso não está aqui. Mas, sim, da criação de legislações premiais que motivem essas instituições, por meio da sua lógica de organização interna, a ter canais de comunicação com as autoridades, com a finalidade de transmitir a expertise própria para que isso se reverta numa capacidade de apuração. Porque se eu não tiver essa dinâmica premial dentro de sistemas de compliance, por exemplo, das instituições financeiras, vai cair na lógica da absorção do custo, né? Portanto, o banco se fecha, né? Você pede a informação, não dão, né? Dentro daquela ideia protetiva, né, do sistema financeiro, e isso, de fato, inviabiliza, né, investigações, né? Até porque o banco, quando também mostra, ele, de certa forma, denuncia a sua fragilidade, né, a sua própria vulnerabilidade. Ele não quer isso. Isso é uma informação, é propaganda negativa, né? Então, há necessidade de estabelecimento de canais, mas isso só vai ser feito, né, se houver prêmios internos para as instituições financeiras, né? Até porque, hoje, empresa, quando vítima de fraude, e isso sabem muito melhor do que eu, tem, inclusive, capacidade de abatimento de tributo, né, no imposto de renda, porque, afinal, né, aqui foi um prejuízo, né, considerado em decorrência de falhas do próprio país e da dimensão institucional brasileira. Então, acho que esse é um ponto que, não sei se responde a pergunta, mas nós não vamos ter nunca a contribuição das instituições financeiras porque vamos ajudar as autoridades. Isso não adianta, né? Esse é o mundo do mercado, é o mundo da economia privada, é o mundo do capital. Portanto, necessário que o direito de fora, mas é um fora para dentro, né, modifique as estruturas internas de organização para que essa contribuição faça todo sentido. Essa a primeira reflexão levantada. Quanto à segunda, eu estou de acordo. Eu acho que esse artigo 171A é problemático, né? E ele é problemático por muitos aspectos. Primeiro, porque ele criou um delito de perigo, né, de estelionato. É um delito formal, porque eu não tenho aqui a exigência da obtenção da vantagem. Basta o sujeito gerir, né, carteira de ativos virtuais com o fim de obter vantagem. Então, nós criamos aqui um problema, um delito patrimonial formal, né, sem resultado naturalístico, cuja pena é de 4 a 8 anos. Então, aqui, mais uma vez, se descaracterizou, né, a figura do estelionato. Se no parágrafo 2º-A, da pergunta da Isabela, a descaracterização foi porque eu mudei o lugar do erro, né, o erro típico foi diluído por um erro no método num ato preparatório, aqui no 171A, eu mudei a estrutura do delito. Ou seja, o crime de estelionato sempre é um crime de resultado, é obter a vantagem. Aqui não. Aqui é o organizar, gerir com o fim de. Então, há nitidamente uma antecipação de tutela. E esse delito aqui foi interessante, porque ele foi pensado para as criptomoedas. O grande tema eram as criptomoedas. E aí, no final, incluíram também valores mobiliários, etc. e tal, de forma que, me parece, faria muito mais sentido, né, uma ideia de crime contra o sistema financeiro nacional. Mesmo porque, e aí, um último elemento que me parece consagra essa visão de que o lugar está errado, o estelionato sempre foi visto como um delito relacional, mas um delito relacional entre pessoas específicas. Ainda que o estelionatário não conheça a vítima, mas é uma relação entre sujeitos identificáveis. Não existe um estelionato geral. Eu não consigo fazer um anúncio público e isso ser considerado como estelionato. É preciso que alguém, diante daquela fraude, realize o ato de disposição patrimonial. Aqui não. Mais uma vez, nesse 171A, eu estou dizendo gerir uma carteira de ativos. Uma carteira de ativos, eu não tenho uma vítima específica.
são todos aqueles investidores. Então, isso quebra o próprio paradigma da relação interpessoal, né, que é da essência do estelionato, e passa a atingir, portanto, e aí acho que a sua ponderação é perfeita, não mais aquele bem jurídico específico, pessoal do patrimônio, né, e muito mais um risco gerencial, né, para uma série de pessoas em relações de confiança, que são típicas do mercado financeiro. Bem, muito bem. Eu até estava refletindo, anotando aqui, Alamiro, com relação à primeira observação, a tua primeira resposta para o Antônio, fiquei pensando na questão da justiça premial, e me parece que existe uma providência, estava folhando o material, existe uma providência que parece óbvia para resolver, ou pelo menos para promover esse incentivo, porque a gente tem penas substitutivas, né? É claro que daí depende de um ajuste de pena, e eu já ia te provocar sobre a questão de reserva de código. Parece que está tão bagunçado o esquema de penas, enfim. Mas dentro do ponto de vista do que são as penas alternativas, né, você tem a indenização à própria vítima, né? Então, para o banco ou para uma instituição financeira que sofresse o prejuízo, que absorvesse esse prejuízo, poderia ser bastante interessante uma, uma multa que recuperasse capital, né, para além do prejuízo. Seria uma espécie de indenização à vítima que poderia ser um incentivo para fornecimento de dados, né? Enfim, claro, dentro de uma hipótese de possibilidade de uma pena substitutiva. Não é o caso quando você tem 4 a 8 anos, né? Assim, então, dependeria de um pensamento anterior, mas eu acho que já tem assim um caminho, né? Pelo menos para pensar. Vamos lá, Alan, você tem a palavra, por favor. Obrigado, bom dia, me escutam bem? Bom dia a todos, professor Paulo, professor Alamiro, é um verdadeiro privilégio poder ouvi-los aqui, poder discutir esses temas, reflexionar sobre esses temas com os senhores, conversar com os livros, então é muito bom, um verdadeiro privilégio mesmo. Em relação à minha reflexão, vai apenas ao encontro aí do que o professor Alamiro referia há pouco, no segundo ponto da resposta da pergunta do Antônio. De fato, ali, e eu concordo com o professor, lendo o seu artigo a respeito desse dispositivo, né, criou uma espécie de estelionato de natureza formal, né, com a alteração desse tema, probando o tradicional do estelionato, que torna desnecessária a efetiva comprovação da obtenção da vantagem ilícita, né. Mas eu fiquei refletindo sobre esse ponto, sobre o aspecto probatório, né. Embora efetivamente o legislador tenha alterado esse ponto específico, né, do especial fim de agir da obtenção da vantagem ilícita, né, ele ainda refere a finalidade de obter a vantagem ilícita, não efetivamente, ainda que de natureza formal, ele ainda refere a esse aspecto, né? E, por fim, ele traz um fechamento genérico, né, ao final do dispositivo, qualquer outro meio fraudulento. E tratando especificamente de criptoativos, que é um ambiente desregulado, descentralizado, como é o caso das bitcoins, por exemplo, tem toda uma infraestrutura descentralizada, né? E não há uma regulação propriamente dita, né? A gente ainda está engatinhando nessa questão. Como demonstrar esses elementos do tipo em um ambiente desses, em que não há uma regulação propriamente dita do que seria uma atuação fraudulenta nesse âmbito? Para mim, não me parece tão óbvio assim essa demonstração. Ainda que tenha se transformado num delito de natureza formal, para mim me parece que é extremamente difícil de demonstrar.
Eu lembro que tem um caso aqui público, né, no Brasil agora, de uma empresa chamada Bryce Company, que está sendo investigada, né, por supostamente praticar pirâmides financeiras, e volta e meia há algumas investigações em curso, estou acompanhando, porque eu achei interessante essa temática, e me parece que é extremamente difícil de demonstrar esse especial, essa finalidade específica de obter vantagem ilícita, né? Ainda que a empresa seja uma pirâmide financeira, não me parece tão clara essa demonstração da prova. Como que o professor vê essa questão? Por gentileza. Essa é uma questão bem difícil, meu Alan, e eu digo que ela é difícil por duas razões. É um tema muito bem levantado. Primeiro, porque quando o legislador generaliza, aqui no artigo 171A, induzindo, mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, ele, no fundo, porque colocou no artigo 171, se sentiu na obrigação de replicar, né, o conteúdo do caput do estelionato. Mas é importante a gente ter em mente que a figura do caput do estelionato é uma das maiores dificuldades históricas da dogmática da parte especial do Código Penal. Porque, no fundo, a história do estelionato é uma história das particularidades em busca da abstração. Ou seja, no fundo, o grande desafio do legislador em termos de estelionato foi criar uma fórmula de fraude patrimonial que conseguisse, nesse modelo sintético, abarcar a pluralidade da vida social. Não é por outro motivo que a gente observa no artigo 171, no caput, que ele vem depois acompanhado de um parágrafo 2º, que estabelece disposição de coisa alheia como própria, alienação fraudulenta de coisa própria, cheque sem fundo, fraude na entrega da coisa, que, no fundo, todas essas figuras estão no caput, né? Mas essas modalidades específicas é um resquício histórico, né, de que, no fundo, eu corria, enquanto legislador, atrás das fraudes pontuais, porque, enfim, o estelionatário estava sempre um passo à frente. E, portanto, o necessário seria criar uma modalidade geral, né, que abarcasse todas as hipóteses de fraudes patrimoniais. E talvez o artigo 171A tenha feito trouxe para si, né, esse modelo do caput, que não é bem o lugar, né, que ele deveria estar. Então, acho que aqui a gente já tem o primeiro problema, que é esse. Tem uma segunda questão, que é uma questão também pontuada, que talvez seja até mais complicada do que essa, de que o mundo de valores imobiliários, e aqui incluindo as criptomoedas, é um mundo necessariamente de risco. E assim que funciona. O sistema financeiro é um sistema de risco, onde se perde e ganha, onde se faz apostas. Talvez não a aposta como se faz no cassino, mas eu trabalho, de certa forma, com probabilidades. Eu tenho uma dinâmica, como diz o professor Maurício Dieter, original também do Paraná, eu tenho uma ideia de atuarial, né, nesse modelo. É uma coisa probabilística, estatística. Então, no fundo, quando a gente observa, por exemplo, as imputações em crimes contra o sistema financeiro, eu não vou nem dizer da gestão temerária, porque esse dispositivo é uma maluquice, né? É algo que, enfim, é mais aberto, é impossível. Mas mesmo dentro da gestão fraudulenta, eu só consigo estabelecer uma ideia de fraude se eu cotejo aquela maneira em que atuou o gestor das regras padrões estabelecidas no mercado. De outra forma, não é? Então, se é um caso de banco, por exemplo, eu sou obrigado a pegar as diretrizes do Bacen e dizer como que um banco tem que ser gerido nesse momento. Porque
é uma situação necessariamente de risco. E aí, senão, eu acabo no limite dizendo o seguinte: o sujeito que arrisca e ganha, né, é um empresário arrojado, audacioso, capaz. Né? Aquele que arrisca e perde, isso é fraude. Né? E as coisas não são assim. Então, aqui no artigo 171, e acho que você elenca um ponto que traz esse debate, como, e diante da questão que o Antônio postulou antes, eu não estou diante de uma relação fraudulenta individual, eu não estou fraudando João, José, Pedro, como eu fraudo no estelionato, mas eu estou diante de uma questão um pouco mais sistêmica. Eu trago para o jogo esse elemento normativo de como deve ser gerida uma carteira de criptomoedas. É óbvio que no exemplo da pirâmide, essa é a maneira mais clássica, né, de fraude financeira. Né? Em outras palavras, eu fico fazendo alavancagem, né, sem condições para isso, numa ótica nitidamente inviável. Né? Mas eu concordo que esse limite entre o nitidamente inviável e um eventual arrojo de investimento, de qualquer coisa que o valha, é algo muito no limite e que vai ter que trazer para o âmbito da construção do tipo penal toda essa assessoriedade administrativa, enfim, normativa, que envolve a regulação do próprio sistema financeiro. Isso é um problema. E daí, mais uma justificativa, até diante do que o Antônio falou, que o dispositivo está no lugar errado, né? Porque ele parece muito mais algo que diga respeito ao sistema financeiro do que propriamente de estelionato. Muito bem. Muito bem. Marcelo, por favor. Bom dia, professor Busato, Alexei, professor Alamiro, muito bom dia a todos os colegas. Prazer estar aqui com todos. Muito obrigado, doutor Alamiro, aí, pela sua exposição até agora, fantástica. E foi o que me motivou aqui de me manifestar e talvez fazer tentar explorar aqui o conhecimento do doutor, do professor Paulo, do Alexei, né, e dos outros colegas aqui, talvez uma outra visão aqui que tem me preocupado um pouco em razão do que a gente vê, por exemplo, aqui que a gente faz o controle externo da atividade policial. O Alexei não vai me deixar mentir. Eu tive na DFR aqui 46 mil BOs num ano, né? A conversão em inquéritos policiais muito pequena, né? Estelionato segue pelo mesmo caminho. Você vai numa delegacia de bairro, né, de distrital, 70% são crimes praticados via meio WhatsApp, meio social, né, mídia social contra idosos, né, e como o professor Paulo falava, né, a nossa sociedade mudou muito, né, a gente tem milhões de acessos, amigos que não são amigos, né, eu digo que o ser humano se tornou um ser extremamente desatento, né, a gente fica só olhando para uma tela, onde a gente está, eu fico pensando se a gente ainda fosse cercado por leões, né, ou outros animais que nos atacassem, provavelmente a gente não ia ser, não íamos ter o sucesso que nossos ancestrais tiveram, né, e daí eu fico me perguntando, né, diante de todo esse volume, como bem o professor colocou, né, também a necessidade de contribuição extra, né, não dizendo só na questão de imputação penal, mas da contribuição das instituições financeiras para a investigação. Também, qual seria, né, daí pergunta, né, qual seria a importância do papel, né, da informação, de trazer esse alerta também à sociedade de quanto ela está exposta nesse meio eletrônico, principalmente, e suscetível de ser vítima de estelionato eletrônico, principalmente, né? E qual seria, assim, tentando pensar aqui, a forma de trazer essa responsabilidade também para essas empresas que exploram isso, mas que também deveriam trazer alertas, a gente dizer para a sociedade, veja, né? É um meio novo e tem esses riscos. Eu imagino que deve ter tido muito isso quando inventaram o telefone e começaram com coisa falsa por telefone. Eu me lembro que minha mãe recebia ligações lá antigamente, pedindo dinheiro, blá, 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 né? Então, acho que a gente trabalhar também esse lado de prevenção, assim, o que o
doutor pensa ou acha sobre isso, por favor. Obrigado. Olha, Marcelo, eu digo duas coisas, e ouvindo e pensando, né, nessa reflexão proposta. A primeira é que essa mudança das relações mediatizadas por vínculos digitais, etc., alteram um pouco a nossa própria personalidade. Porque não é simplesmente o meio. Parece que o meio muda os seus próprios usuários. Eu costumo dar um exemplo, professor Busato, que é muito interessante. Quando eu estava na faculdade, estava começando o e-mail. Não tinha, óbvio, smartphone, esse tipo de coisa, mas o e-mail estava começando. Então, as pessoas da minha sala começaram a organizar grupos de e-mails, né? Todo mundo aqui, em algum momento, deve ter tido um grupo de e-mail, daqueles e-mails que você mandava um e ele disparava para todas aquelas pessoas que estavam no grupo. E, de repente, você começa a ver uma série de discussões, e mais do que isso, de discussões com uma certa linguagem carregada entre colegas, que nunca aconteceria pessoalmente. Nunca. A ponto de, num determinado momento, nós chegarmos, tinha 2 ou 3 ali que só não estavam se batendo, porque estavam cada um na sua casa, atrás do seu computador, de colocar todo mundo frente a frente, porque na hora que a relação se dá de modo pessoal, as coisas se arrefecem, porque o sujeito não tem coragem, né, de falar na frente de alguém aquilo que ele escreve. Então, esse mundo desse tipo de relação, ao meu ver, ele estabeleceu, para dizer o mínimo, uma falta de tato e uma falta de educação, né, nas próprias relações. Quem observa de qualquer notícia o comentário do leitor, né, o sujeito que vai lá para dizer alguma coisa, é sempre com uma raiva, com um ódio, um negócio impressionante, né? O mundo da comunicação virtual deu voz, não só a uma série de pessoas que não tinham, mas deu um tipo de voz, né? Que é essa voz violenta, essa voz bruta. Tanto que um dos grandes problemas que eu acho que precisa ser repensado, não é o nosso assunto, quem sabe para um evento futuro, são os próprios delitos contra a honra na internet. Né? Porque os crimes de calúnia, injúria e difamação, por muitos e muitos anos, eles foram vistos no judiciário como algo de pouca relevância. Né? As queixas-crimes, ou mesmo as denúncias feitas pelo Ministério Público quando a vítima é funcionário público, quando se coloca lá que é crime contra a honra, parece que está se falando de algo de sua menos importância. Né? Talvez isso teria sido nos anos 80, mas com esse surgimento desse tipo de comunicação e com a forma como essa comunicação se dá, me parece que são delitos que necessariamente precisam ser repensados. Né? E qual é o ponto? Né? Quando eu entro nesse ambiente, é óbvio que eu preciso ter cuidado. O grande dilema, e essa é a questão de $1 milhão que o Marcelo coloca, é como conscientizar as pessoas disso, né? De que as pessoas estão dentro de ambientes de risco. E em que medida a autocolocação em perigo também não é uma forma de exclusão de responsabilidade? Pois é, ou eu vou fazer que nem meu pai. Meu pai tem o seguinte: meu pai não usa cartão de crédito, meu pai não tem banco no telefone. O que ele faz? Ele fala para a secretária ir lá no banco fazer um depósito. Veja, pode parecer algo da idade da pedra? Pode, mas no fundo é um custo, é um ônus de estar absolutamente blindado a qualquer tipo de fraude. Essa que é a verdade. Ou seja, eu não quero entrar nesse ambiente de risco. Eu prefiro passar por tacanho, né, Flintstone, do que me sujeitar ao risco. O grande problema é que a gente não precisa nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas as pessoas também não podem entrar
nessa dinâmica virtual, de peito aberto, né, como se fosse algo absolutamente seguro. Porque se eu não tomar os meus cuidados, eu estou começando a imaginar praticamente uma dinâmica de autocolocação, né? E risco evidente. Isso é um problema. Porque, ao mesmo tempo, também há uma promessa da segurança, né? Aí que dá. O banco, ele vende aquilo, claro que ele fala para você não dar senha para ninguém, etc. e tal, mas a promessa, até para que a pessoa se sinta tranquila, é uma promessa de segurança. Porque se a instituição financeira, estou usando a instituição financeira porque é o elemento mais comum aqui nos delitos patrimoniais, mas se a instituição financeira começar a colocar uma série de reservas e de cuidados que o correntista tem que ter, vai chegar uma hora que o correntista vai falar, opa, né, mas se até o banco está com essa preocupação, eu vou na agência, pessoalmente. E isso para a instituição financeira não é interessante, né? Então, é um dilema problemático. Bem, vamos lá. Já estamos aqui há mais de 1 hora com o professor Alamiro, mas vamos seguir aí com as observações de Isabela, por favor. Retribuindo a gentileza que me foi feita no início, eu vou deixar o doutor Flávio ali, que não teve a oportunidade de falar, então se sobrar tempo eu falo, se não, pode falar. Tá bem, doutor Flávio, por favor. Bom dia a todos, né? Professor, agradeço ao professor Paulo, amigo Alexei, professor Alamiro, Marcelo também, a oportunidade e cumprimento os demais colegas também, né? E já abordo aqui a pergunta de forma mais rápida, acelerada, digamos, devido ao horário. Professor Alamiro, em relação, por exemplo, à fraude eletrônica, né, do parágrafo 2º-A, e do próprio artigo 171-A, ali, né, em razão do meio empregado, né, que acaba tendo um potencial, né, de alcance maior, enfim, facilitador também das práticas criminosas desse tipo. Considerando isso e sob um olhar assim da proteção da vítima, né? Será que esse recrudescimento das penas, né, que alguns autores apontam até como desproporcional, né, não seria justificado também pela atual realidade que é experimentada pela sociedade em geral, em face da quantidade, né, e da velocidade da informação? Por que eu coloco isso assim? Tem um filósofo sul-coreano que é radicado na Alemanha, é professor da Universidade de Berlim, o nome dele é Byung-Chul Han, né? Tem alguns livros, né, ele tem se destacado aí como um filósofo moderno, digamos assim. 3 deles, assim, que eu gostaria de mencionar rapidamente, que é a Sociedade do Cansaço, né? Ele fala assim que nós passamos pela era bacteriológica, vieram os antibióticos, enfim, e hoje nós vivemos na era neuronal, que são é a era das doenças psíquicas. Sociedade, em resumo, a sociedade está doente, de modo geral, né? E essa, digamos, essa realidade seria provocada por isso, pelo excesso e velocidade da informação, que faz com que as pessoas tenham um excesso de positividade, que é um excesso de agir, né? E gerando transtornos de ansiedade, depressão, enfim, né? E ele tem outros livros também, que chamam, um é No Enxame, que fala da comunicação, e Não Coisas, que as coisas estariam agora falando, né? E as pessoas acabariam vivendo assim como fantasmas, como vítimas desse excesso da velocidade do excesso de informação. Fala-se até em SFI, a sigla, que é Síndrome da Fadiga da Informação, né? Isso não nesse contexto, né? A sociedade, de um modo geral, pegando até o gancho do
amigo do Marcelo, né? Não estaria mais vulnerável, né, diante desses fenômenos, né? E, em razão disso, a exasperação das penas, né, não estariam justificadas? Eu concordo, eu acho que sim. Eu acho que há uma justificativa. Essa é a justificativa política do legislador. E veja, nós passamos horas e horas por meio de equipamentos eletrônicos, informáticos, etc. Todo mundo olha no telefone de 15 em 15 minutos. Todo mundo acessa a sua rede social. E é verdade que esses instrumentos, essa virtualidade do mundo, se tornou, em muitos instantes, mais importante do que a própria realidade do mundo. Eu tive um choque muito grande, há mais ou menos uns 2 anos atrás, que houve um entrever entre um aluno e uma aluna da faculdade da USP aqui. Entrever banal, né, de certa medida, mas um entrever. E houve toda uma manifestação na faculdade, a coisa ganhou uma proporção que não precisaria ganhar, e eu e o saudoso professor Alvino, Augusto de Sá, fomos ali responsáveis por fazer uma mediação, mas tentar, de certa forma, atenuar e apaziguar os ânimos. Passado um tempo dessa história, veja, eu encontrei o rapaz, estava caminhando, indo para a aula, saindo da aula, encontrei o rapaz e perguntei para ele, e aí, tudo bem? Resolveu aquele problema? No que ele me deu a seguinte resposta. Ele falou, doutor, resolveu. Ela, inclusive, já me aceitou de novo como amiga no Facebook. Veja, nós nunca diríamos isso. Nunca. O que eu diria? Não, saímos já para tomar uma cerveja. Já me deu um abraço, já me deu um aperto de mão. Né? Portanto, a nossa referência são referências de relações físicas, né? De relações reais. Mas não, a do rapaz é a virtualização, né? Até mesmo numa situação conflitiva como essa. Então, eu não tenho dúvida que quando o legislador olha hoje e pensa na fraude eletrônica, ele tem a sensação, que é uma sensação correta, de que hoje as pessoas estão muito mais vulneráveis à fraude, de serem vitimizadas eletronicamente do que na fila da padaria, né? Ou na fila da lotérica. Não há dúvida. Portanto, eu concordo plenamente com isso. A grande questão, entretanto, ao meu ver, são dois problemas que precisam ser refletidos, né? Aqui não há resposta nem se está certo ou errado, mas são problemas políticos e sociais. O primeiro deles é uma certa proporção inerente ao sistema criminal, né? Que também, ainda que justificável, na medida em que o legislador eleva demasiadamente a pena, ele transmite uma mensagem até certo ponto de rebaixamento de outros bens jurídicos que são mais ou tão relevantes, né? É quase que, como falei, um certo exercício retórico, mas quando a gente olha a respeito dos dispositivos penais que tratam da integridade física das pessoas, né, eles são subpenalizados, né, quando comparados com uma fraude dessa de cunho eletrônico. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é uma pergunta de proporção, se parece razoável, né, embora inegavelmente relevante. E tem um segundo ponto, que aí eu problematizo, né, trago como reflexão, em cima da questão que o Marcelo levanta. Quando eu elevo demais a pena, e quando eu divulgo com a boca cheia, enquanto legislador, de que estou criminalizando
as fraudes eletrônicas, até que ponto, e formulo isso numa maneira de pergunta, até que ponto isso não estabelece uma falsa promessa de segurança? Ou seja, no fundo, a lei penal, ela cria uma expectativa, e aqui sem querer ser lumaniano, nem jacobsiano, mas ela traz uma expectativa de obediência, querendo dizer, já que a pena agora é de 8 anos, eu estou seguro nos meus meios e dispositivos informáticos. E até certo ponto, e portanto em forma de pergunta, essa elevação punitiva excessiva, junto com a propagandística típica do legislador, não rebaixa o cuidado que as próprias pessoas têm que ter em relação às suas condutas nesse universo. Esse é um problema. O excesso penal, ele traz uma falsa mensagem, e essa mensagem acaba sendo disfuncional. Tem algo que é muito análogo a isso, que foi pela primeira vez me fez refletir, um orientando meu, o Fernando Neisser, que é um eleitoralista. Certa feita ele escreveu uma dissertação de mestrado sobre o crime de falsidade na propaganda eleitoral. E ele tinha um argumento muito interessante, que ele dizia: esse delito é um problema, porque se eu criminalizo a afirmação falsa na propaganda eleitoral, eu transmito a ideia de que tudo que está na propaganda e não é criminalizado é verdadeiro. E, portanto, eu rebaixo a própria atenção e o crivo que o eleitor tem que fazer a respeito daquilo que houve. Porque se eu estou dizendo que é crime a mentira na propaganda, o eleitor pode imaginar, o Estado está fazendo essa crivagem prévia. Então, o que chega para mim é verdade. Aqui, claro que a coisa é um pouco mais sutil, mas esse desafã do legislador, no fundo, tem como componente uma demonstração, uma tentativa de demonstrar de que agora o ambiente virtual é mais seguro do que realmente ele é. E aí, é um efeito colateral de jogar para a torcida, não é? Exato. Isso é um problema. Talvez a gente pudesse ter uma pena um pouco menor, e junto com, aí, portanto, guardada a proporção, com a consciência de que esse mundo virtual é a essência das relações sociais hoje, mas eu conseguisse, juntamente com a pena, com a tutela, que, óbvio, o Estado tem que ter, transmitir ao cidadão a ideia de que, olha, eu estou tutelando, mas você está inseguro aí. Tome cuidado. Mas não, o que se prefere é outra coisa. É dizer, não, agora os fraudadores eletrônicos vão tudo para a cadeia. E a gente sabe que não é assim, e que o ambiente fica cada vez mais inseguro, ao contrário do que um movimento de segurança. Não sei, é algo a se pensar sobre isso. Só para corrigir aí uma deselegância da minha parte, eu queria agradecer a Isabela por ter me passado a palavra anteriormente. Aí então... não sei se a gente ainda tem tempo, Alexei, mas assim, está a Isabela inscrita e você, então eu gostaria de deixar por conta de vocês dois aí as últimas intervenções, tá bom? Para a gente não avançar demais no tempo. Por favor, Isabela. Não, na verdade, eu só queria comentar que, até por um outro lado, a questão de proteção, das vítimas, que também era um tema do nosso debate aqui hoje, que lá na Coordenadoria de Recursos a gente faz uma análise dos habeas corpus que entram no STJ, até para a gente ver o que está acontecendo e em operações importantes para a gente ter um atuar ali mais ativo. E a gente notou um número significativo de fraudes eletrônicas praticadas contra idoso, principalmente com o uso de nomes e dados aí de instituição financeira, nesses golpes aí que a gente já está acostumado, depósito prévio para condicionar pagamento de empréstimo e tudo mais. Mas aí, além de outras questões como conflito de competência e matéria fática probatória que acaba nem chegando ali, a gente tem visto muito a motivação do incremento desse cyberespaço para a manutenção de prisão preventiva, como ali parece ser a única medida para salvaguardar as vítimas, Então, isso parece...
não deixa de ser curioso, né, Isabela? Porque no final das contas eu não preciso que o camarada fique preso, eu preciso que ele não tenha acesso a um celular. Gente, né? porque dentro do sistema ali, eles também podem praticar, né? Que acontece. Então, basicamente era esse comentário, assim, só, né, de a gente encontrar ali um meio que me parece que a informação ainda é a alternativa mais viável, né, a curto prazo, mais do que a prisão. Então, basicamente era essa minha contribuição só, para não me alongar muito aqui. Professor Alamiro, a cautelar continua a mesma da época do Sócrates, né, preso na ilha de Creta para aguardar sua execução, enquanto que o direito penal já reduziu bastante os seus efeitos finais, né, as suas consequências jurídicas. Né? Cautelar continua aquela mesma, né? Pois é, e hoje com essa questão de o sujeito não ter acesso a meios eletrônicos é difícil, né? Porque é de um controle complicadíssimo. A gente tem dificuldade de bloquear o celular em presídio. Então, um problema histórico. Imagina fazer com que o sujeito fique cautelarmente submetido a uma medida como essa em casa. É incontrolável. Totalmente incontrolável. Alexei, Hoje, por favor. até o micro-ondas da geladeira é ligada no Wi-Fi. Alexei, por favor, sua intervenção aí como fechamento, tá bom? Claro, Paulo, obrigado. Na verdade, assim, tentando ser muito mais para tentar contribuir, muita coisa foi falada. Falou muito em assimetria informática, né? Essa expressão utilizada pelo professor, questão de regulação. Eu acho que existe um enorme gap aqui, talvez que não se tem, às vezes o operador, em certa medida, talvez não esteja dando conta, né? Primeiro, nós temos, me parece, de um lado, toda uma estrutura estatal que ela tradicionalmente ela está ainda numa chave dos crimes patrimoniais tradicionais, com aquela lida tradicional, e eu me refiro aqui a uma lida tradicional onde, invariavelmente, as perseguições que avançam são as perseguições de indiciados presos, né, e as outras ficam todas abandonadas, e vai um bloco aí bom de vítimas que fica nesse pacote. E, ao mesmo tempo, um avançar informático para tentar dar alguns números aqui, né? Uma estimativa interessante. Eu lembro de ter feito uma aula numa ocasião. Em 2019, uma pesquisa estimava que a cada minuto, o que acontecia a cada minuto na internet, né? Eu fiz essa referência rapidamente no início, e o número é espetacular, né? 1 milhão de compras online dentro de um minuto. Isso em 2019, pré-pandemia. Que dirá hoje em termos de número? Quer dizer, compras como potenciais espaços de exatamente problemas sociais que surgem a partir dali e assim sucessivamente. Poderia continuar com outros exemplos. Onde eu quero chegar? Ao mesmo tempo, a gente tem nesse bloco enorme de avançar tecnológico um espaço incrível em termos de criminalidade. Seja da criminalidade, dessa criminalidade de pequenas fraudes, pode chamar assim, atos infracionais, às vezes, envolvidos aí, às vezes nós estamos falando, inclusive, de inimputáveis, né, relacionados a isso, blocos de, que alguns autores preferem chamar grupos de delitos organizados, e não falar aqui sequer na figura da organização criminosa, porque ela não se encaixaria nessa figura, com delitos que vão desde a questão de pornografia infantil, que vão parar na macrocriminalidade, enfim, poderia me multiplicar nos exemplos aqui. Os números são, assim, extraordinários, e aqueles poucos estados que conseguiram mensurar qual o tamanho da cifra negra em termos só de fraude eletrônica, que fala assim 80%, né? Estados, eu falo estados ou outros ordenamentos, né? A Espanha tem uma pesquisa nesse sentido recente, que 80% dos delitos de informática e de fraudes eletrônicas, elas não seriam comunicadas, né? E aquelas que são comunicadas já se identifica uma porcentagem cada vez de duplicar, triplicar a cada ano que passa. É dizer, em resumo, estamos diante de uma tecnologia da informação, se ela avança a passos largos a cada mês, o que dirá a criminalidade vinculada a ela, né? Então, me parece muito evidente isso, e uma estrutura de Estado completamente estagnada, que ainda se volta para
ainda sem saber o que fazer. Qual era o objeto central da minha intervenção, Paulo, professor Alamiro, e os colegas todos, por favor? Me parece assim que talvez o que a gente esteja mais carente no nosso ambiente interno, né, eu me refiro agora em ordenamento brasileiro, é de uma estratégia de atuação na área. Olhando o que está acontecendo nos outros estados, é muito comum, né, o espaço europeu, por exemplo, fala assim, estratégia de atuação. A Espanha tem um plano específico de atuação na área. E aí, muito do que a gente conversou aqui é onde entra todo esse espaço. Nós estamos falando de um direito regulatório aqui muito intensificado, uma discussão séria sobre isso para fins eventuais preventivos, onde você aparta o direito criminal, até para fins de lavagens, discussões de sinais de alerta, quais seriam aqui no âmbito da criptomoeda, enfim, a atuação em face da vítima, cautelar, em termos de informação, e eu não vejo isso. No espaço brasileiro, que talvez exista hoje de estratégia, a estratégia da ENCLA. Né? O professor bem conhece, muitos dos colegas aqui trabalham, já fizeram parte, inclusive, de grupos de trabalho, e a gente sabe que é um espaço de pouquíssima, vamos dizer assim, nesse aspecto, um pouquíssimo protagonismo, né? De poder realmente implantar uma política pública mais consistente para a área. Enfim, eu não consigo ver assim uma saída para essa nossa enorme confusão no âmbito do direito patrimonial, pensando agora em lato sensu, se não for por uma estratégia estatal que inevitavelmente passe por, inclusive, de natureza transnacional, né? Alexei, como exemplo, dava para pegar, nos anos 90, o investimento, inclusive a prioridade econômica no investimento educacional para plataformas digitais realizadas na Estônia. A Estônia é hoje o país europeu com maior segurança digital por conta de um investimento em educação digital que começou nos anos 90. Ou seja, nós estamos aí com talvez uma defasagem de 30 anos em pensar nisso, né? Como, estrategicamente. Não, assim, porque daí Paulo, sim, aí é fora do ambiente penal e no sentido do que o professor Alamiro referiu, né? De dar consciência do risco e talvez nem só dar consciência do risco, mas mais do que tudo saber instrumentalizar as pessoas para tornar o ambiente menos arriscado. Não, só para complementar, e com isso realmente eu termino, né? Na verdade, assim, quando a gente olha a estratégia europeia, por exemplo, de segurança nessa área, fala-se aqui em eixos, né? Só para falar em eixos, em cyber-resiliência. Não tem nada a ver com crime. Né? Nós estamos falando claramente de uma capacidade de resposta diante de ameaças cibernéticas. Reduzir, de fato, a ciberdelinquência, beleza? Nós temos uma via que o protagonismo do direito criminal. Agora tem lá ainda desenvolver estratégias e capacidades de ciberdefesa vinculados a uma política comunitária, desenvolver recursos industriais, estabelecer uma política de intercâmbio entre estados. E os planos nacionais, eles vão além. Eles falam, inclusive, naquilo que o Antônio fez referência, que é a parceria entre público e privado. Sem essa parceria no meu modo de ver, direito regulatório, vai ser muito difícil avançar. É muito difícil, realmente, porque senão dá a impressão que os dados são sempre os agentes estatais pedindo, né, os chatos pedindo, né, e o Estado meio que contabilizando aquilo. Desculpa ter me alongado nessa intervenção final, mas era muito mais uma reflexão, né, porque me parece que talvez não tenha outra saída. Tá bem. Vou dar então a palavra para o professor Alamiro para fazer um fechamento e aí a gente encerra a transmissão. Professor Alamiro, por favor. Não, inclusive, ouvindo o doutor Alexei, eu me lembrei de uma imagem, né, que é uma imagem que foi muito marcante, que mostra como que é necessário que o Estado crie estratégias, atualize, faça investimento e não puna e não persiga o delito de hoje como fazia com o de ontem, porque são realidades totalmente distintas. E aí eu me recordo quando aqui no estado de São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo, há alguns anos, foi aberta a primeira delegacia de crimes informáticos. E aí eu cheguei lá na delegacia, dei de cara com um escrivão que pouco sabia mexer no computador e com uma impressora matricial.
A gente olha aquela cena e pensa o seguinte: isso não vai dar certo. Provavelmente isso não vai dar certo. Não é a maneira. Não adianta colocar uma placa na porta da delegacia dizendo delegacia especializada em crimes informáticos, porque é um mundo onde há uma simetria de informações e, portanto, eu preciso ter gente altamente especializada. Sem essas pessoas, eu não consigo apurar absolutamente nada. Mas, enfim, eu queria, mais uma vez, agradecer muito a oportunidade, o diálogo, é muito gostoso. O tempo passa aqui que voa, né? Confesso que eu também nem me toquei aqui no horário que nós estamos. E dizer, professor Paulo, doutor Alexei, todos os integrantes do Ministério Público, que aquilo que conte comigo sempre que necessário, é um privilégio esse diálogo. E eu espero que tenha sido de alguma valia, né, essa nossa 1h30, 2 horas aqui de conversa. Obrigado mesmo. Foi de muita valia, pode ter certeza. Senhor Alamiro, a gente lhe considera mais do que um amigo pessoal, já um amigo institucional, né? Um amigo do Ministério Público, não é? De tal a frequência, a amabilidade, a tranquilidade que nos passa e a profundidade das suas reflexões. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado. Então, eu vou dando por encerrada a nossa atividade de hoje, convidando os colegas já para a seguinte. Em breve estaremos divulgando o calendário completo das intervenções e das temáticas do grupo durante o ano. Certo? Um grande abraço a todos e tenham um bom dia.